contar uma história e eu quero ver se você já não se viu ou se identificou com alguém nessa história. Olha só. Há mais ou menos 15 anos atrás, 15, eu tô com 32, por volta disso, até um pouquinho mais, por volta de 15 anos atrás, os meus pais, eles tinham uma papelaria. Meu pai, ele ficou muitos anos numa empresa, e aí a empresa fechou, era a Philips na época, a empresa fechou aqui no Brasil, ele recebeu uma rescisão bem acentuada, ele comprou 2 negócios. O primeiro negócio foi uma lanchonete no bairro onde a gente morava, ele pagou na época, acredito que algo próximo a 50 mil reais, e depois ele comprou uma papelaria, que na época foi algo próximo de 60 mil reais. Ele praticamente gastou toda a rescisão dele nesses 2 negócios. O principal negócio que eu queria falar é da papelaria, mas você vai perceber uma correlação nos 2 casos, tá? Primeiro caso, a gente alugava a gente tinha lanchonete num bairro, e onde era o ponto da lanchonete é um bairro simples, eu diria que é um subúrbio, tá? E tinham 2, 4, eu acho que 5 ou 6 negócios um do lado do outro. Tinha uma farmácia de esquina, depois vinha a nossa lanchonete, depois vinha uma barbearia, depois vinha um bar, que era tipo meio que um boteco assim, aí depois vinha, que na época era uma lan house, enfim, tinha várias portas e nas coisas de cima tinha uma casa, cada um tinha uma casa. Todos esses pontos pertenciam à mesma pessoa. Na época, eu não lembro exatamente, da lanchonete eu não lembro exatamente quanto a gente pagava de aluguel, mas girava em torno ali de uns 800 a 900 reais por mês. Era um aluguel relativamente barato. Agora, transporte para lanchonete. Lanchonete aconteceu a mesma coisa. A gente tinha um ponto de esquina, um ponto legal e tal, que a gente pagava na época R$ 1.600. A papelaria foi expandindo, foi crescendo. A gente falou, cara, vamos colocar mais serviços lá dentro, vai ser louco e tal. A gente pegou o ponto do lado. E aí, a gente pegou o ponto que era parede, assim, a gente só quebrou uma parede no fundo para ter a ligação, mas eram 2 portas, assim, um ponto bem maior. A gente pagou mais R$ 1.800. Só que outra coisa interessante é que da papelaria tinha a nossa loja na esquina, uma loja no meio e uma loja de tinta na outra esquina. Do outro lado da rua, na esquina, tinha uma farmácia. Em cima tinha a casa. Também pertenciam às mesmas pessoas. Ironicamente, essas pessoas, a qual eram donos desses imóveis, elas eram pessoas mais velhas, assim, girava em torno dos 60 anos. Eu lembro claramente da papelaria, o senhorzinho ia não receber o aluguel, ele recebia em dinheiro, ele não queria transferência bancária nem nada. Andava de chinelo, camisa, aquelas camisas social mais meio abertas, assim, andava meio largado. Se você o visse na rua, você não daria nada. Mas ele tinha ali facilmente, e a papelaria era no centro da cidade, ele tinha facilmente ali seus 3 milhões só naqueles imóveis que a gente sabia. E ele tinha mais outras casas de aluguel espalhadas pela cidade. Então, ele facilmente tirava ali seus 10 mil reais só naquela redondeza, porque a loja de a farmácia e a loja de tinta era muito grande, cobrava um aluguel provavelmente bem caro. Então, só nesse formato ele recebia 10 mil de aluguel. E isso há 15 anos atrás. Por que eu estou contando essa história para você? Aparentemente, a gente cresceu, a gente se diz extremamente inteligente, a gente está na era da tecnologia, da informação, mas a gente ficou burro. Porque se você olhar aí fora, as pessoas simplesmente não têm onde cair morto. Malemar tem um trabalho, não consegue sustentar uma casa, precisa dividir jantar com a esposa, precisa dividir conta de casa com a esposa, porque simplesmente não consegue bancar a casa sozinho. Edu, o que você quer dizer com isso? Que basicamente toda essa inteligência que a gente diz é só burrada, na maioria das vezes. E tem um fator por isso. Eu gosto de uma frase que sintetiza tudo, mas eu vou dizer primeiro o contexto. A economia comportamental, ela mostra que as pessoas não são racionais o tempo todo. Ou melhor, as pessoas não tomam decisões racionais. Esse é o ponto. É muito fácil você imaginar, cara, por quê? Uma pessoa em sã consciência
colocaria um dinheiro numa coisa em que existe a probabilidade em que é mais fácil cair um canivete na cabeça dela com ela andando na rua do que ela ganhar dinheiro? Parece óbvio que não faz sentido você investir nisso, mas as pessoas investem. Isso é a Mega Sena. Se você pegar jogo do tigrinho ou cassino de forma geral, a chance é ainda menor de você ganhar. Mas as pessoas continuam investindo. Então isso é só um dos fatores que a gente, apesar de ser racional, nem sempre toma decisões racionais. E aí eu resumo isso numa frase: a vida não é uma planilha. E por que eu estou te dizendo isso? Porque é muito louco isso. Eu fiz semana passada um vídeo em que basicamente eu falava sobre as pessoas aprenderem que investir, sabe aquela tese dos caras do mercado financeiro? Cara, se você investir R$350 por mês durante 30 anos, vai chegar daqui 30 anos, você vai ter 3 milhões, 4 milhões e meio por conta dos juros compostos, uau, e aí você vai poder se aposentar. Isso está correto? Tá, não está errado. Só que ele desconsidera alguns fatores. Primeiro, que você não é uma pessoa totalmente linear assim. A sua vida nunca foi assim. Você não toma decisões tanto assim. Você nem é tão consistente assim, vamos combinar, você não consegue ir na academia durante um ano certeiro. Quiçá, durante 30 anos você ficar investindo dessa forma, religiosamente. Verdade ou mentira? Segundo, as pessoas consideram que é muito fácil você, não, é só colocar R$300 lá e esquecer. Mas e quando tiver momentos de crise? E quando a bolsa estiver caindo e você estiver ouvindo em todos os cantos que é melhor você não vender? Ah, Eros, mas é só não vender, porque o Warren Buffett falava que venda nos canhões e comprem nos louros. Ou o contrário, enfim, mas não é assim que funciona na realidade. Então a vida não é uma planilha. Então quando você pensa assim, cara, é só investir R$300, teoricamente é, mas não vai ser fácil. E por que eu comecei a história falando de um velhinho? Porque no passado eles entendiam isso. Eles falavam assim, cara, eu não tenho mecanismo suficiente para investir. Eu não tenho inteligência suficiente para investir. A inflação está comendo solta. Eu simplesmente não tenho como fazer isso. O que eu tenho? Eu posso chegar naquele senhor ali, oferecer uma entrada e pagar parcelas e correr para alugar esse imóvel ou reformar para conseguir um aluguel maiorzinho. E aí eu vou pagar a parcela que eu estou devendo. Daqui a alguns anos eu quito. E aí eu compro outro, e aí eu compro outro. Essa é a história de muitas pessoas, muitos pais que nós temos, avós que nós temos, que viveram assim. Em que hoje facilmente passam de um patrimônio de 10 milhões simplesmente comprando casinhas, simplesmente comprando imóveis dessa forma. O cara ia lá, quanto que vale esse imóvel aí? Ah, vale 200 mil. Cara, você aceita um carro mais 20 mil que eu juntei e eu pago o restante em parcela? De R$1.000, de R$1.500? Pô, aceito, então toma. Vou colocar para alugar. Pô, a parcela é 1.200, vou alugar por 1.500. Pô, legal, todo mês então eu tô amortizando ali. Pô, o que era para ser um financiamento de 30 anos, eu quito em 11. Pô, legal isso aí, né? Legal. E depois o 11º mês, o que você faz? 11º ano, o que você faz? Você vai comprar outro. Só que agora aquele aluguel vem cheio para você. Então é mais fácil você quitar o segundo. Pô, quando você quitar o segundo, você tem 2 aluguéis cheios para receber. Fica ainda mais fácil. E em paralelo a isso, a sua vida continua evoluindo. Você continua tendo um trabalho. Você continua tendo uma profissão. Você continua evoluindo. Você continua se desenvolvendo, aumentando o salário. Pô, às vezes fica mais apertado, mas você tem um imóvel. E essa é uma importância. Porque as pessoas, o maior problema que as pessoas criam no imóvel, de você não comprar um imóvel, é assim, cara, mas se acontecer alguma coisa, meu dinheiro está imobilizado. Não é tão simples. Cara, eu ouso dizer que esse é o melhor benefício dos imóveis. O fato de, se você passar algum aperto, você não conseguir vender esse imóvel tão fácil assim, vai te proteger de muito problema. Quantos de nós? Você está assistindo isso? Você já aconteceu alguma coisa, você tinha um dinheiro guardado. Aí você, putz, perdi o emprego e tal, eu vou usar esse dinheiro. Você ficou sem o dinheiro e depois você ficou com a dívida. Acontece, isso acontece com todo mundo. Então compre imóvel.
Compra parceladinho. Cara, pensa, faz as contas. Se você comprasse, se você, em vez de investir o seu dinheiro, pagasse uma parcela de R$ 500, de R$ 600, tivesse investindo... Cara, eu não acredito nisso, tá? Consórcio não é investimento. Para mim, não é investimento. Consórcio é um meio para você comprar outras coisas. Mas pensa, na pior das hipóteses, se você estivesse pagando um consórcio, você pagaria o boleto. Você paga. Boleto você paga. Mas investir para você, você não faz isso. Mas tenta mudar a chave agora. Lembra dessa frase. A sua vida não é uma planilha. Mas você é bom de pagar boleto. Comece a partir de agora, ao invés de ficar pensando em, nossa, eu vou investir em títulos públicos, eu vou investir em ações ou eu vou investir em Bitcoin. Cara, não que ele seja um problema. É até legal você ter alguma reserva de emergência em algum ativo de título público. É até legal você ter alguma parte do seu dinheiro em Bitcoin, porque... qual que é o nome disso? Esqueci o nome, tem um nome para isso. Em que a chance de você ganhar é bem grande. A de perder também. Só que daí você coloca um capital pequeno no Bitcoin, por exemplo, que se der muito bom, cara, ainda assim você se deu bem. Mesmo você colocando pouco, ele multiplicou muito. Se der ruim, você perdeu pouco. Convexidade. A convexidade dele é muito boa. Então tudo bem, você coloca lá um pouquinho. Mas pensa em fazer dinheiro de uma forma sustentável de longo prazo. Se daqui 30 anos você começar a fazer isso hoje, dar o seu carro de entrada, pagar ali algum dinheirinho de entrada, começar a pagar parcela mensal, daqui 30 anos, eu digo, é impossível você ter menos do que 10 imóveis. É impossível. Se você passar a fazer isso de forma consistente. Mas com 10 imóveis, vamos supor que o imóvel que você mais gosta de comprar, que é aqueles imóveis que valem 200 mil, daqui 30 anos, vamos dizer que ele esteja valendo 280. Eu tô falando de 2 milhões e 800. Edwards, não é muita coisa. Pô, não é. Mas sabe o que é louco? Você conseguiu esse dinheiro sem tirar do seu bolso. E tem muita chance, e vamos ser sinceros, quantas pessoas você conhece do seu ciclo social que depois de 30 anos de trabalho tem um patrimônio de mais de 2 milhões? Seu pai tem isso? Sua mãe tem isso? Pensa sobre isso, cara. Reveja um pouco esse pensamento e lembra, a vida não é uma planilha. As decisões mais racionais da Terra nem sempre são tomadas pela gente. Não é à toa que existe muita mãe solteira. Existe muito cara que tomou decisões erradas na vida. A vida não é tão lógica. Ou melhor, a gente não toma decisões tão lógicas assim. Se você quer ajuda para comprar imóveis mais baratos e conseguir acelerar esse processo, aqui embaixo tem um link do Zero ao Patrimônio. Cara, só tem uma promessa. Você vai comprar o seu primeiro imóvel, ou talvez o segundo, mas com muito mais desconto. É um passo a passo que você vai fazer. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!